Ela já colocou o link. Então vamos lá. Começando o nosso assunto, consciência corporal, intimidade que cura. A ideia base é que a alienação corporal, ela adoece. E a intimidade corporal, ela cura. O que é alienação corporal? É esse estado, infelizmente, bastante comum atualmente, da gente ter um tipo de experiência distanciada das sensações do corpo. Então, coisas mais sutis, por exemplo, o coração está batendo o tempo inteiro. Tem gente que nunca sente o coração batendo. E não é assim, chamei de mais sutil, mas não é algo assim muito, muito sutil. É o órgão fazendo um putz, movimento bem no centro do seu peito. Mas, para algumas pessoas, isso é quase impensável, né? Você fala, sentir o coração está fora do repertório. Às vezes, uma pessoa está com dor no pescoço e não sente. Está com dores em vários lugares e não sente. Ela só vai se dar conta quando a dor chega num limiar bem intenso. Aí ela fala, ai, tá doendo. Só que já estava doendo muito tempo antes. Mas ela não percebia. Por quê? Porque está distanciada das sensações que ocorrem no corpo, que o corpo produz, né? O corpo que é vivo, então que a vida vai produzindo sensações no corpo, sinais de todos os tipos, prazeres, dores, simples funcionamento, vitalidades, energias, ixi, um monte de coisa que a vida corpórea, que é mental, é emocional, é consciencial, tudo isso produz muitas sensações e que a gente pode estar mais perto, mais íntimo ou mais distante, mais alheio, mais alienado até dessas sensações. Então, um exemplo que eu estava dando, batimento cardíaco, dores, sensações da roupa na pele, sensações posturais, sensações da posição do seu tronco, a posição da sua cabeça. A maior parte de um universo imenso de sensações corporais, na nossa cultura a gente tende a não registrar e nem sequer perceber. Quanto menos a gente percebe, mais distante a gente está desse mundo sensorial do corpo. Então, mais alienado, maior é o grau de alienação corporal. E isso leva a diversos tipos de adoecimento. Adoecimentos, adoecimentos que vão desde dinâmicas de metabolismo do organismo até adoecimentos emocionais, posturais, dores, muitos tipos de problemas que são desnecessários, que são evitáveis, não é obrigado a gente estar, são evitáveis. Mas quanto mais distante a gente está das sensações, a gente fica refém do que já está estruturado no corpo, na mente, nos nossos hábitos de vida. A gente fica refém porque a gente não sente os sinais do corpo. Então, aquilo fica se repetindo e começa a levar a vários modos de adoecimento. Aí tem o contrário disso, que é a intimidade. É quando você está sensível àquilo que a vida corporal se manifesta. A gente está treinado por mil motivos a estar mais perceptivo para as influências externas, né? Você vai atravessar a rua, você observa mais o carro do que o teu
do que as sensações do seu corpo. Se você teve que correr um pouco, seu coração ele teve que bater diferente porque você correu. Mas você não está ligado que o coração não está batendo mais. Nem o que aconteceu na respiração, nem o que aconteceu nos músculos do pescoço, da barriga, do abdômen, dos pés. Não. Você está mais ligado no carro que está chegando, no carro que está vindo. Então, o foco está externo. Numa situação tipo de atravessar a rua, ou numa situação de trabalhar no computador, ou de olhar o celular. Quando você está olhando o celular, normalmente o foco está externo, está no que está acontecendo ali no celular e não na sua garganta, não no ritmo da sua respiração, não no contato dos pés com o chão se você estiver em pé ou sentado, no contato com a cadeira. Então, as sensações de movimento do corpo e as sensações internas, metabólicas do corpo e outras mais, estão fora do nosso radar. A gente está treinado a ter o radar da consciência, da atenção para coisas externas. E esse mundão gigante do corpo fica desapercebido. Só que o que acontece nesse mundão desapercebido é, é de uma importância infinita. É óbvio que é importante você ver o conteúdo da mensagem do celular, você vê o trabalhar do seu computador, você está consciente do computador, é óbvio que atravessar a rua, você tem que estar consciente do que é chamado do mundo externo. Agora, isso uma coisa não exclui a outra. É só uma questão de hábito cultural que a gente é levado a ter esse foco externo e abandonar, dar uma ignorada nesse mundão das sensações do corpo. E o que eu estou dizendo é que existem, não é um charme, não é assim. Eu estou falando de bônus esses dias, eu queria usar uma outra palavra que não me vem, mas não é uma coisa acessória, não é um extra ter consciência do que se passa no seu corpo, nas sensações da vida do corpo. Isso é crucial, é literalmente vital. Por hábito, a gente não percebe, mas a gente pode começar a perceber e vamos fazer agora uma prática que a gente já vai começar a perceber bastante coisa. E o lance é que quanto mais a gente percebe, mais a gente abre possibilidade para o que a gente está chamando aqui de cura. Porque quanto mais íntimo você está dessas sensações, você começa a ter mensagens, não, bom, vários tipos que a gente pode chamar de mensagem, mas que é simplesmente o fluxo da vida. Você começa a estar sensível ao fluxo da vida dentro de você, e daí vem várias dicas. Por exemplo, dicas bem simples, todo mundo percebe. Você está com vontade de ir no banheiro. Como é que você descobre isso? Não é digitando no Google. Eu estou com vontade de ir no banheiro? Não. Como é que você percebe? Vem uma sensação de dentro de você. Eu estou com sede. Sabia que você pode ter muita sede e não perceber que você está com sede? Mas normalmente, se você tiver mais ou menos um pouquinho de conexão com você, você vai perceber que você está com sede. Você pode perceber tipos de comida que você precisa comer. Você pode perceber que, nossa, eu preciso fazer uma pausa dessa atividade agora. São vários tipos de sinais que você pode ouvir e seguir. Isso que eu estou chamando de mensagens. E você também pode não ouvir, porque você está treinado ao tal foco externo e o foco de produtividade, de produção de resultados que alguma dinâmica externa requer de você. Então você fica ali, dá primazia, autoridade, mais importância a esses resultados de atividades externas e tende a viver um apagão dessas sensações que ocorrem. Elas não deixam de acontecer, as sensações do corpo. Você só deixa de perceber.
Então, como elas estão sempre acontecendo, é só você começar a perceber. E se você começa a perceber, quanto mais você percebe, mais íntimo você fica. Quanto mais íntima você fica, mais soluções você vai poder ter. Soluções impensáveis. De vários níveis de organização da vida. Indo para um nível bem prático, material, assim, concreto, ao seu equilíbrio. Equilíbrio. Você em pé ou você sentado. Você pode. O Hans travou, daqui a pouquinho ele volta para ir deixando ecoar. Oi, oba, voltamos. Será que voltou? Voltou. Voltou. Tô. Isso. Era só para ver a intimidade da percepção de vocês do fluxo. Vocês perceberam que a imagem sumiu, é só uma pegadinha. Que reação vocês tiveram? Hum? Ficou todo mundo quieto. Ficou todo mundo quieto. E o que que você fez por dentro? Você prendeu a respiração? Você tensionou os ombros? Você ficou assim, oh. Que reações ocorreram em você? Várias Bom, reações ocorreram. eu ri, eu achei graça. Eu falei, ih, o Range caiu, travou. Mas eu não falei, se eu falasse também ninguém ia ouvir, entendeu? Então ficamos todos em silêncio. Todos em silêncio. Você Se riu. alguém falou, ninguém ouviu. Foi isso. Não sei se falamos. Eu falei. Você falou e riu, né? E E riu. ri. É. E aí rir é uma das coisas incríveis. Você pode perceber também como o abdômen mexe quando você ri. A risada tem várias sensações corporais muito ricas e gostosas. E a gente pode rir, que é sempre bom. Agora a gente pode rir e ainda curtir a risada. Quando a gente está com mais intimidade corporal, a gente não só ri, a gente tem curtições, elas só aumentam, porque você ri, já é uma curtição, e o fluxo da risada por sua vez, e pode estar mais íntimo e você pode curtir os movimentos que ocorrem da risada. E, e- então, quanto mais intimidade tem, a gente não só abre espaço para curas, a gente abre espaço também para pensamentos diferentes, para criatividade. A gente abre espaços para soluções. E eu estava dando o exemplo do equilíbrio, né? Quando o equilíbrio, por exemplo, está mais assim, meio rígido, mais limitado por questão de hábito e tal, seja quando você está sentado, tal. Então você pode ter um tipo de postura que, por exemplo, te leva a ter dor no pescoço. E você acha que o pescoço é que dói. Só que você está com essa posição há milênios. E aí você fala, ai, o pescoço dói, meu pescoço, a minha lombar, o meu sei lá o que, está com algum problema porque está doendo. Mas é o sistema do equilíbrio que ele está já é uma caricatura interna. Você está com uma postura que é uma caricatura do seu hábito, é tipo uma caricatura de uma imagem que você faz de você. E essa caricatura está ali, você não percebe. Está enrijecido. Você está com pouca intimidade do que está acontecendo sensorialmente. E daí no corpo e o teu sistema de equilíbrio ele fica assim. A pouca intimidade leva o sistema do equilíbrio a ficar em uma posição de caricatura. Quanto mais intimidade sensorial você tem, o teu sistema de equilíbrio deixa de ficar caricaturado, ficar rígido em hábito, e ele começa a fazer
Pequenos ajustes que não é você que fica, de novo, pela lógica, reorganizando. É uma reorganização espontânea e contínua. O que acontece quando isso vai acontecendo? Você vai fazendo pequenas mudancinhas no quadril, no ombro, na cabeça, no lombar, peito, meio percebendo, mas não analiticamente, percebendo na sensação e dê espaço para o corpo reorganizar. O que acontece? Bom, vários aqui podem dizer. Depois de um tempo, que às vezes é rápido, às vezes pode demorar um pouquinho mais, aquela dor que sempre te acompanhava some, porque aquela dor era um tipo de adoecimento desnecessário, fruto de um distanciamento do corpo. Quando você começa a ter uma intimidade, aí começa a curar esse jeitão do equilíbrio que estava caricaturado, meio congelado. Começa a curar, e você pode chamar isso de cura mesmo, com gosto dessa palavra, que é muito diferente de correção. Então, isso aqui já é uma boa coisa para a gente falar. A gente está dizendo que é uma intimidade que cura. Isso é diferente de é, correções. Então, consciência corporal vista como um processo de intimidade, ela promove a cura. E isso não tem nada a ver com correção postural, correções. Por exemplo, se você cortar, faz um corte na sua pele. Aquilo ali cura. E você precisa corrigir? Não. Aquilo ali vai se curar. Isso ocorre com todos os níveis do seu corpo. Ele está sempre dedicado a constituir a sua vida, a sua experiência orgânica, curando o que vai acontecendo. Você nem imagina o tanto de coisa que ele te cura diariamente. Se você tem infecção de tudo que é jeito, ele fica se curando, se cuidando o tempo inteiro. Quando a gente tem mais intimidade dessas dinâmicas do corpo, a gente abre espaço para ele se curar mais. Quando a gente está mais distanciado, mais a dimensão corporal, a gente limita esse fluxo curativo do corpo, a gente restringe. Ele se cura menos e a gente sofre mais. E esse curar, que eu dei o exemplo, por exemplo, da dor do pescoço, a questão postural, e falei que você pode usar a palavra curar mesmo, que é diferente de corrigir postura. Corrigir postura é uma ideiazinha que você de fora quer falar para o corpo o que ele tem que fazer. A cura não é você que fala para o corpo o que ele tem que fazer. É ele que se reorganiza porque ele é vivo, porque ele se cuida, porque a dinâmica primeira da vida é ela se fazer vivo, ela fazer-se corpo, organismo que se cuida, se transforma, se constitui, não por uma deliberação lógica nossa, pelas dinâmicas naturais e vitais do corpo. Então, corrigir é uma coisa da nossa lógica. Curar é uma coisa que não é da correção lógica. É uma expressão vital. Isso é legal da gente pensar que a cura é uma expressão vital e não uma correção lógica. Então, a gente está falando aqui que quando você tem mais intimidade sensorial do seu corpo, você abre espaço para essa expressão vital, para a organização, potência de organização da vida, se recuperar, se cuidar, se aprimorar. Isso vai desde das dinâmicas metabólicas até este exemplo que eu estava falando do no pescoço e vários outros. Um caso famoso, para quem quiser ler, está no livro O Cérebro que se Cura, escrito pelo Norman Doidge, um neurologista
que escreveu 2 livros sobre neuroplasticidade, best-seller nos Estados Unidos, etc. Está traduzido em português. É o primeiro livro que ele escreveu, contando vários níveis de vários casos e linhas de pesquisa científicas mostrando o potencial de neuroplasticidade do organismo. E o segundo livro foi mostrando como o cérebro se cura. E nesse livro ele dedicou 2 capítulos para esse método Feldenkrais, como um modo de que a gente pode usar o movimento para o organismo se curar. E lá tem um exemplo tem 2 exemplos bem marcantes, mas um deles é uma pessoa que tinha já ficado cego, foi deteriorando a vista, tinha ficado cego. E como ele foi recuperando o órgão, um pouco do olho, em vários processos relacionados, né, neurológicos, posturais e emocionais, etc., até que ele voltou a ter a visão. Então, isso está descrito nesse livro, O Cérebro que Cura. Então, como você pode usar o movimento, que a gente começa a entrar já no nosso instrumento, que vocês vão vivenciar agora. O movimento ele pode ser usado como um guia para você desenvolver intimidade corporal. De novo, o movimento ele pode ser usado como um guia para a intimidade corporal. Isso, então, já pode tirar da ideia toda a noção de exercício e ginástica. Isso é um tipo são vários tipos de coisas incríveis que você pode fazer, de exercícios ginásticos que são ótimos para 1000 coisas. Agora, aqui a gente vai fazer movimento, mas não é isso. A gente vai fazer um movimento que para muitos de nós é esquisito, porque ele não é um movimento de ginástica. Ele é um movimento para você criar intimidade com a vida, intimidade com esse seu sistema vital. Então, quando você já sabe que essa é a proposta do movimento que você vai fazer agora, você sabe que você não vai precisar olhar ninguém, não vai ter como é o movimento correto para fazer. Tudo isso que a gente faz em ginásticas, em exercícios, em academias, em alongamentos, olha o modelo e repete o modelo, porque você está querendo exercitar alguma coisa específica que alguém fala, e então você tem que fazer correto. Isso tudo é fantástico, tem milhões de métodos disso, são incríveis. E a gente está acostumado a ter essa ideia. Agora, aqui a gente vai fazer algo que é outra coisa. Você não vai. Eu não vou mostrar um movimento para você fazer. Você não vai ter que fazer esse movimento correto. O objetivo não é você exercitar nada. Então, isso já fica uma coisa bem estranha. Para que você vai fazer o movimento, então? Que movimento? Você vai fechar o olho, você não vai ver nada que ninguém está fazendo, e eu vou ficar falando movimentos, e você vai fazer movimentos não para acertar. Para que você vai fazer movimento? Para esse movimento ser um guia de intimidade para você. E essa intimidade cura muitas coisas, cura mais coisas do que a gente imagina. A intimidade cura. Por quê? Porque ela abre espaço para essa expressão espontânea da vida que se cura. O cérebro se cura, o fígado também se cura, o intestino se cura, a pele se cura. Todos os órgãos se curam. O sistema inteiro vital se cura. Quando você faz movimentos, quer dizer, você pode fazer outras coisas também, mas aqui a gente vai usar o movimento para criar intimidade com o corpo. Esse estado da intimidade abre espaço para essa expressão curativa espontânea, que não é, vou repetir 1000 vezes porque isso é estranho para nós, não é uma correção. Por isso que logo de cara você não tem que fazer o movimento certo, nem olhar ninguém, porque não é correção. É criar intimidade. E dentro dessa intimidade é você. A própria natureza
desse estado de intimidade é uma permissão de expressão. Outra coisa importante. O próprio estado de intimidade é uma permissão de expressão. Experimenta chegar do lado de alguém, você vai querer conversar, ficar íntimo, ficar amigo. E cada coisa que a pessoa fala, você interrompe e corrige ela antes dela terminar a frase. Tudo. A pessoa vai falar, mas eu acho que não, você não acha, não, não é assim que você vai. Tudo você vai corrigindo. Imagina como se essa pessoa vai ficar assim, aberta para você. Não vai. Vai ficar vai existir uma parede. Cada correção dessa tende a criar uma parede. Agora imagina se você está com alguém e você acolhe o que essa pessoa fala. Tudo que você fala é mesmo. Você acolhe com... claro, a gente faz com os filhos, a gente faz com o bicho. Com a gente mesmo, primeiro. Porque se a gente não fizesse com a gente não ia fazer com os filhos. Isso é uma coisa legal que a Flávia escreveu. Nossa, faz isso com o filho. Antes de fazer com o filho, você faz com você. Só por isso que você faz com o filho. Porque quando você aprende a lidar com a sua própria expressão vital direta, em primeira pessoa, esse é um grau de respeito que faz a gente respeitar a gente vê a expressão das pessoas e não corrigir também, dos seres, dos animais, das plantas, de tudo, da vida. A gente sai do modo correção. Então, muito legal o que a Flávia escreveu aí. Então, se você dá nesse exemplo que eu estava dando, você vai corrigindo e interrompendo a pessoa, você vai criar uma parede entre você e ele. Agora, se você, ao invés de criar uma parede de correções, você cria um acolhimento de expressões, e você fala, olha, é mesmo. Cada coisa que a pessoa vai falar, você demonstra um interesse real pela pessoa que ela está falando. Não é aquele interesse técnico. É um interesse real. A pessoa fala e você diz, sério? E ela, blá, 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 blá. Uau! E você não corrige ela em nada. Você não diz para ela o que é para ser. Você não impõe nada pela tua lógica. Pelo contrário, você está aberto, você acolhe, fala, oi, e você tem interesse por aquilo. A pessoa vai começar a falar coisas que vocês vão ficar íntimos. E essa intimidade transforma muito. Estou dando exemplo que é com uma pessoa. Isso também é com um animal. Isso também é com todas as formas de vida. E isso é com você mesma na sua expressão corpórea. Sabe quantas pessoas são ensinadas a ter vergonha da própria voz? Quer dizer o quê? A, a, a atitude dela interna é ela repreender a expressão dela, da voz dela, do corpo, dos movimentos, do rosto, de tudo. A gente é ensinado a, a, a não ter intimidade com a vida, porque a gente tem receitas externas que a gente vai impondo sem dar espaço para a vida se expressar. Então, a gente, ao invés de criar intimidade, a gente cria distanciamento. Isso adoece, como eu falei no início. Então, aqui a gente vai usar o movimento não como exercício, não como uma rédea de correção do corpo, mas como uma via de intimidade. Então, você vai agora começar a fazer movimentos, apreciando o movimento como uma via de intimidade. E aí você só vai ficar quietinha, você, curtindo um espaço de intimidade, sem fazer nada. Primeiro você cria intimidade, e aí você faz o quê? Nada. Porque a simples presença de intimidade, ela se basta. Você pode ficar em silêncio com alguém que é íntimo. E esse alguém é você mesmo.
Então, se você entra nesse espaço de intimidade, você pode só ficar ali, só, por natureza, o organismo começa a se curar. E essa intimidade sensorial do corpo, você não vai só sentir. A gente começa pelo movimento, mas você não vai só sentir ombro, tal. Isso é o que eu vou ficar falando. Mas nos momentos de pausa, você vai ver. Você não vai só sentir ligamento e músculo, osso. Você vai começar a sentir aquilo que habita dentro dos teus movimentos. São memórias, são emoções, são pensamentos, são historinhas, são mil dinâmicas relacionais. Isso é o que habita os teus movimentos. É por isso que você olha para o mundo de tal jeito. É por isso que você prende a sua respiração, ou solta a respiração, ou prende o abdômen, ou solta o abdômen. Entorta a língua, a boca, os dedos, corre, para, prende a respiração. Toda a sua dinâmica corporal, ela não é uma questão de um boneco se mexendo. Ela é uma dinâmica de emoções, pensamentos, crenças, relações. E aí, quando você entra nesse estado de intimidade do corpo, o que você vai perceber não é o que você foi ensinada a pensar que é corpo. Você vai perceber o que é a vitalidade do corpo, que é algo que está entremeado com toda a sua experiência de vida. Então, isso começa a se apresentar como painéis vivos para você, na sua intimidade, e que ninguém tem acesso senão você na sua intimidade. Então, aqui a gente vai usar o movimento para você usar o seu próprio movimento como um guia. Eu vou conduzir o movimento, mas não é para você obedecer o que eu falo. Não é para você fazer correto. Eu vou conduzir o movimento para você, por dentro do teu movimento, que não é o que eu falo, é o teu movimento. Você vai reconhecendo as tuas sensações, que eu não sei quais são. Ninguém no mundo sabe. É só você que vai estar vivendo as sensações. Você vai reconhecer essas sensações. E isso você vai levando o seu sistema atencional a permear, a ir permeando esses níveis vitais de sensações do organismo. Quando o seu sistema sensorial está permeado, você faz pausas e deixa latejar a informação da intimidade. Deixa a intimidade latejar. E dentro desse latejo, você vai começar a perceber coisas, às vezes muito simples. Olha, minha mão está mais fechada, essa mão direita do que a esquerda. Às vezes, olha, eu estou mordendo o canto da boca. Coisas bem simples. Mas como eu falei, por dentro de cada sensação simples do corpo, está toda a tua experiência social, emocional, toda a sua experiência histórica de existir. A gente começa com o simples, cria o espaço de intimidade, deixa esse espaço latejar e reconhece as informações que vêm sem corrigir nada. Das mais simples, e às vezes, quando isso vai sendo cultivado, começa a vir sensações maiores. E para além desses processos que eu estou falando de reconhecimento de sensações, tem outros processos, que são os processos curativos. Então, você cria um espaço de intimidade, deixa latejar e fica reconhecendo o que aparece. Simultaneamente, atividades curativas estão sendo feitas pela vida. Então, eu acho isso sensacional. E a gente vai fazer uma prática agora para vocês experimentarem. Acho que a gente pode parar essa gravação agora.